Hoje, boa parte da nossa comunicação é digital, principalmente no mundo corporativo. Um empregado médio hoje recebe por volta de 121 e-mails dentro do escritório e consegue responder apenas 61. Ou então, por exemplo, antes, quando a nossa comunicação era mais presencial, 75% dela era feita de maneira não verbal, ou seja, por meio de gestos, expressões e não por meio de palavras. Como cada vez mais isso tem se intensificado por conta da pandemia também, nós estamos cada vez mais nos relacionando via e-mail, via mensagens, por meio de chats, por meio de chamadas online. E isso cada vez vem produzindo ou vem gerando a necessidade de uma nova forma de comunicar. Porque antes o contexto que era interpretado, agora fica mais difícil. Quantas vezes a gente já recebeu um e-mail, por exemplo, que a gente não sabia o que a pessoa queria dizer, ou qual o prazo que ela queria, ou como ela esperava que fosse uma determinada resposta. Quantas vezes uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, ela gerou confusão. Então, diante desse contexto, surge a necessidade de um novo tipo de comunicação corporativa. Uma comunicação que seja mais contextual, uma comunicação que tenha por foco a clareza e objetividade e que, de fato, atinja o objetivo. Uma coisa que é muito importante, quando nós falamos em clareza e objetividade, nós não estamos falando de velocidade de resposta. Depende. Às vezes, por exemplo, para dar uma resposta de um assunto mais delicado ou de um assunto que necessita contextualização, eu preciso ser longo na explicação ou então eu preciso fazer uma chamada com a pessoa, um telefonema, ou então fazer uma chamada de vídeo. Tudo vai depender do que eu quero comunicar. Se eu tenho afinidade de trabalho com a pessoa, às vezes uma mensagem de WhatsApp resolve. Por quê? Porque a pessoa está dentro de um contexto. Então, 3 sugestões bastante básicas para a comunicação no mundo digital, ou essa comunicação digitalizada que cada vez mais nós estamos utilizando, inclusive nesse momento eu falando com vocês. A primeira coisa, pense a partir da perspectiva do seu leitor, ou pense a partir da perspectiva do seu destinatário. Quem é a pessoa mais importante que você precisa comunicar, ou a quem você precisa fazer chegar a mensagem, e como é que ela reage diante, ou reagiria diante da mensagem? Ela entenderia? Aquilo que você gostaria de comunicar está claro? Está destacado? Qual que é o tempo que ela tem para responder? Isso tem que estar muito presente, principalmente em mensagens por e-mail. Uma outra coisa que é muito comum, às vezes a gente quer uma resposta muito rápida, a gente manda a mesma mensagem por vários canais. Então eu mando por e-mail, mando por mensagem e mando depois, telefono para a pessoa e digo a mesma coisa. O que isso vai produzir? Irritabilidade. Vai dar a ideia de que a pessoa está sendo negligente no processo de responder a mensagem. Então, se você tem que comunicar alguma coisa, escolha um único canal e depois, caso seja necessário, faça apenas um lembrete. Uma segunda coisa que é muito importante é o seguinte, escolha o canal adequado para a mensagem. Você não é muito interessante, por exemplo, dar uma mensagem muito drástica apenas mandando um e-mail. Imaginem vocês, se vocês recebessem o seguinte e-mail, preciso falar com você, do seu chefe imediato, e ele não contextualizasse ou não dissesse do que é que ele quer tratar. Você ficaria preocupado, provavelmente. E aí 1000 coisas passariam pela sua cabeça. Então, e uma terceira e última coisa que eu acho que é importante é a presencialidade ou a relação face a face, ela não é insubstituível. Ela também é necessária. Depende muito do assunto que você quer trabalhar. Às vezes, por exemplo, para resolver uma questão difícil, é muito mais eficaz você sentar com a pessoa e conversar e discutir determinado assunto do que simplesmente mandar uma apresentação de PowerPoint. Pense sobre isso e aí talvez comece a repensar a forma como você se posiciona na sua comunicação digital.